Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora abordar alguns estudos de casos sobre algumas máquinas e equipamentos para a gente entender corretamente a nossa normativa ABNT-NBR 14153 de 2022. Então, primeira máquina que eu vou começar aqui, pessoal. Primeira coisa assim que a gente tem que começar, quando a gente começar a praticar agora, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente vai fazer a nossa categorização, ou em outras palavras, determinar a nossa severidade, a frequência ali, o que a gente tem que entender? A gente tem que considerar a máquina sem dispositivos de segurança, sem a proteção fixa, sem a proteção móvel, sem os dispositivos elétricos. Por quê? A gente quer avaliar se sem aqueles dispositivos, né? Qual o nível do risco? Por quê? Caso ocorra a falha daquele dispositivo, né? Qual é o risco, o nível de risco que o cara está exposto, tá? Porque isso aí a categoria já é para garantir, né? Quanto maior a categoria, maior é a confiabilidade. Então, por isso, a nossa análise aqui, a gente não vai considerar com as proteções. Agora, a gente pode perceber na tela, tem uma prensa, tá? Vocês percebem que essa prensa, ela tem proteções fixas nas laterais e bem na sua zona frontal, onde o trabalhador realiza sua atividade, ela tem uma barreira ali, né? Ela tem um feixe de luz, que quando o trabalhador acessa ali, percebe o feixe de luz, ele percebe, ele para a máquina, tá? Então, para fazer essa agora a categorização, a gente vai desconsiderar essas proteções, né, pessoal? Para poder fazer a análise corretamente. Então, analisando ali, pessoal, o S, tá? O ferimento vai ser sério, porque é uma prensa, vai esmagar o cara. Vai esmagar se o cara, se a máquina não parar, vai esmagar um dos membros dele, uma mão, o braço dele, vai ser irreversível. A pessoa pode até morrer. Então vai ser S2. Qual é a frequência que o trabalhador fica no risco? É contínuo. É contínuo e trabalha ali naquela máquina, é contínuo. Então vai ser F2. E não tem nenhuma possibilidade de evitar isso, tá, pessoal? Quase nunca, né? Possível. Então, prensas, pessoal, máquinas com risco de morte, vai ser categoria 4, tá? Vai ser categoria 4. O que quer dizer categoria 4? O nível de confiabilidade dos dispositivos terá que ser alto, altamente confiável. Então, vai ter que ter pelo menos 2 relés de segurança, fazendo a redundância e monitorando os dispositivos de segurança. A próxima máquina, a gente percebe também, ó, que está com proteções, né? É um estudo de caso de uma serra de bancada, muito utilizada em processos industriais, né, pessoal? Então, essa serra de bancada, a gente percebe que está cheia de proteção, né? Tá bonitinha, cara, aquela serra de bancada. Mas, para a gente fazer a nossa categorização, considero sem as proteções. Tá, Gabriel? Isso para categorização. Isso aí. Lá no HRM, que nós iremos verificar depois, aí a gente considera com as proteções na hora de fazer a análise ali, tá, pessoal? Vamos seguir, então. Então, essa serra, olha, a gente pode perceber, ó, tem as proteções, tudo bonitinho, ó. Tem botão de emergência, tem chave geral, tá bem padrão essa máquina, ó. Nesse caso, tá, pessoal, o que a gente tem que entender assim, ó, a categoria 4 são para máquinas com risco muito elevado, tá? Máquinas com risco um pouquinho menor, a gente normalmente vai categorizar como 3. Mas por que, Gabriel? Porque ali, ó, vai ser S2, vai ser F2, e a gente pode botar que em determinadas condições, né, ela pode até ser evitada o acesso ao risco ali, né? Então, existe uma possibilidade, né, pessoal? Numa prensa já é um pouco mais difícil. Então, S2 e F2P1. Ah, Gabriel, mas por que eu não colocar categoria 4? Às vezes a categoria 4 para determinadas máquinas, pessoal, ela fica um excesso de segurança. E o que isso influencia? No custo. Porque uma coisa é tu colocar categoria 3, tu colocar só um relé de segurança. Imagina tu colocar categoria 4, tu vai ter que fazer uma redundância ainda maior. Então, determinada máquina, né, pessoal, é um nível de segurança muito elevado, tá? A categoria 3 já vai ser o suficiente. Então, normalmente, máquinas com excesso de, assim, ó, uma falha é morte, é categoria 4.
Uma falha, não necessariamente vai ser uma morte, tá? Então, aí a gente coloca categoria 3, tá, pessoal? Então, existe mais ou menos uma ideia aí, tá? Seguindo, agora eu venho com uma batedeira industrial. Então, qual o risco de uma batedeira industrial, né, pessoal? É o cara acessar ali nas partes móveis do equipamento, né, pessoal? Esse é o risco. Então, a gente precisa ter uma categorização um pouquinho maior, porque se ele acessar ali, ele pode ter uma amputação, ele vai ficar enroscado ali nas partes móveis. Então, esse tipo de máquina, pessoal, vai dar categoria 3 também. Vai dar S2, F2PU, tá? Vai ser sério o ferimento. A frequência é contínua e tem uma disposição longa, mas vai dar alguma possibilidade específica de evitar, tá, pessoal? Então, vai dar relé de segurança também para fazer o monitoramento dos dispositivos de segurança. Então, lembrem disso, o relé de segurança, ele é um dispositivo que fica verificando se os dispositivos de segurança estão funcionando, se os sensores estão funcionando, se o botão de emergência está funcionando corretamente. Caso ele perceba uma falha, ele vai parar a máquina, tá? E essa é a função do relé de segurança. Monitorar os dispositivos de segurança. Pessoal, a gente vai dar sequência com alguns estudos de caso também para ir aprimorando nossos conhecimentos frente à categorização conforme a BNT NBR 14153.